Você já se pegou sentindo uma raiva intensa da sua mãe e, ao mesmo tempo, carregando culpa por isso? Sentir raiva da própria mãe é um dos maiores tabus emocionais de nossa cultura. É uma experiência que muitas pessoas enfrentam em silêncio, com vergonha, com medo de parecer ingratas ou más. Afinal, a mãe é vista socialmente como o símbolo maior do amor, do cuidado e do sacrifício. Como então seria possível justificar essa raiva? De onde ela vem? O que ela revela? E, mais ainda, como podemos acolher esse sentimento sem nos afastarmos de nossa própria paz? A abordagem das constelações familiares, desenvolvida por Hellinger, nos oferece uma chave poderosa para compreender os sentimentos que temos por nossos pais, especialmente pela mãe, que é nossa primeira e mais profunda ligação com a vida. A raiva pela mãe, segundo Hellinger, não é algo que precisa ser reprimido ou julgado. É um sintoma. Um sinal de que há algo interrompido no fluxo do amor. Uma expressão de lealdades ocultas, emaranhamentos e desequilíbrios dentro do sistema familiar que, muitas vezes, tem raízes bem mais antigas do que nossa consciência alcança. Para Hellinger, tudo o que sentimos em relação aos nossos pais está dentro de um contexto maior, o sistema familiar ao qual pertencemos. Cada membro da família, presente ou ausente, tem um lugar nesse sistema. E quando alguém é excluído, desrespeitado ou julgado, esse sistema se reorganiza para manter um equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio seja disfuncional. A raiva, nesse sentido, pode ser a tentativa inconsciente de ocupar um lugar que não é nosso, de corrigir algo que não compreendemos com clareza ou de permanecer leal a dores que sequer vivemos. A base do trabalho de Hellinger está nas chamadas ordens do amor, princípios que regem o equilíbrio nos relacionamentos familiares. São elas, o pertencimento, pois todos têm o direito de pertencer, a hierarquia, que consiste em respeitar a ordem de chegada no sistema, e o equilíbrio entre dar e receber. Quando essas ordens são violadas, surgem os conflitos emocionais, as doenças, as exclusões, os padrões repetitivos, e sim, a raiva. No caso da relação com a mãe, as ordens do amor atuam de forma muito especial. Ela é nossa primeira fonte de vida. É por meio dela que viemos ao mundo. Isso a coloca, automaticamente, em uma posição que jamais poderá ser invertida. Ela é grande e nós somos pequenos. Quando sentimos raiva da mãe, frequentemente estamos tentando nos colocar acima dela. Estamos, inconscientemente, dizendo que sabemos melhor, que faríamos diferente, que ela errou conosco. E esse movimento interno de julgamento e superioridade, por mais legítimo que pareça à luz das dores que carregamos, nos desconecta da força da vida. Hellinger dizia com frequência que a mãe é a vida e que quando você a rejeita, rejeita a vida. Essa frase tão direta carrega um peso transformador. Afinal, quando nos mantemos em luta com a nossa mãe, seja em pensamentos, sentimentos ou atitudes, estamos nos colocando contra aquilo que nos deu origem. E isso gera consequências. A pessoa que está em conflito com a mãe tende a ter dificuldades em relacionamentos, na saúde, no sucesso profissional e, especialmente, em sua capacidade de receber da vida. Porque, inconscientemente, ela está dizendo não àquilo que mais deseja. É preciso, então, olhar para essa raiva com honestidade e compaixão. Ela não é um erro, nem uma falha moral. Ela é um grito por reconexão. Muitas vezes, essa raiva nasce da dor de não ter sido vista, reconhecida, protegida ou amada da forma como se precisava. Pode vir de abusos, de abandonos, de rejeições, ou de expectativas não correspondidas. Mas é justamente nesse ponto que a visão sistêmica nos convida a ir além da vítima. A compreender que por trás daquilo que julgamos como erro, existe uma história anterior, um destino, uma força que também moldou nossa mãe. E que, ao acolhermos essa história, podemos também nos libertar. A mãe, como qualquer ser humano, também foi filha. Também teve uma mãe. Também herdou dores, traumas, crenças e lealdades do seu sistema. O que ela pôde ou não oferecer está, muitas vezes,
condicionado ao que ela própria recebeu ou deixou de receber. Isso não justifica abusos, não nega o sofrimento, mas amplia o olhar. Tira o peso do julgamento e abre espaço para a compaixão. Quando deixamos de ver nossa mãe apenas como alguém que nos feriu e começamos a vê-la como uma mulher inserida em um sistema maior, com sua própria história de amor, perda e sobrevivência, algo em nós começa a se aquietar. Hellinger dizia que somente quando tomamos a mãe como ela é, sem querer mudá-la, sem exigir nada, é que conseguimos realmente tomar a vida. Esse movimento de tomar a mãe é profundamente curativo. Não é um ato intelectual. É um movimento da alma. Um gesto interno que diz: eu te vejo. Eu reconheço o que você me deu. Foi suficiente para eu viver. Agora, sigo com a minha vida. Muitas pessoas resistem a esse gesto porque têm medo de que, ao acolher a mãe, estarão negando suas próprias dores. Mas é exatamente o contrário. Quando acolhemos a mãe, abrimos espaço interno para que essas dores se expressem com liberdade e sejam curadas na nossa presença adulta. A criança ferida dentro de nós pode chorar. Pode sentir raiva. Pode se decepcionar. Mas o adulto que somos pode olhar para tudo isso com amor, com respeito e com um profundo senso de pertencimento. Um dos principais emaranhamentos que geram raiva na relação com a mãe é a inversão de papéis. Muitas vezes, a filha ou o filho assume um lugar de mãe da mãe, cuidando dela emocionalmente, tentando salvá-la ou julgando suas escolhas. Essa inversão gera exaustão, ressentimento e uma sensação constante de que falta algo, porque de fato falta. Falta o descanso do filho em seu lugar de filho. Quando nos colocamos acima da mãe, perdemos a força. Hellinger dizia que o amor que inverte a ordem adoece. Outro ponto fundamental é compreender que a raiva pode também ser uma forma de lealdade inconsciente. Às vezes, odiamos a mãe porque estamos identificados com alguém do sistema que foi excluído ou rejeitado por ela. Outras vezes, nos colocamos contra ela por amor ao pai, ou aos avós, repetindo padrões que se perpetuam sem que tenhamos consciência. A visão sistêmica nos convida a perguntar: a quem sou leal quando me afasto da minha mãe? Por quem estou lutando, inconscientemente, quando a rejeito? Essas perguntas não têm respostas óbvias. Elas são convites ao silêncio, à escuta interna, ao movimento de alma. E é nesse silêncio que podem surgir compreensões profundas, que não vêm da mente, mas do coração. Para iniciar esse movimento de reconexão com a mãe, mesmo que ainda exista raiva, podemos fazer alguns exercícios propostos por Hellinger em suas palestras e livros. A seguir, trago um deles, com algumas variações adaptadas à realidade interna de quem lê. Sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes. Imagine sua mãe diante de você. Veja-a como é, com sua história, suas dores, suas escolhas. Permita que ela seja exatamente como foi. Diga internamente que ela é sua mãe, e você é sua filha ou seu filho. Diga a ela que ela veio antes e você veio depois. Reconheça que ela lhe deu a vida e que isso foi o suficiente. Afirme que você recebe essa vida com gratidão. Diga também que tudo que veio depois você deixa com ela. Declare que agora você segue, com respeito, com amor, com honra. Reconheça que ela é a grande e você é o pequeno. E então, respire fundo e reconheça que tudo agora está no lugar. Talvez, ao fazer esse exercício, venham lágrimas. Ou resistência. Ou até mais raiva. Tudo isso é parte do processo. O importante é repetir esse gesto interno, esse alinhamento com a ordem, até que algo em você comece a se aquietar. Isso não é feito para a mãe, é feito por você. Para que você possa ter paz. Para que sua vida possa florescer com liberdade e força. Além desse exercício, Hellinger também recomendava o uso de afirmações curativas, que têm o poder de reorganizar internamente os vínculos sistêmicos. Abaixo,
Algumas que podem ser utilizadas ao longo dos dias, em voz alta ou silenciosamente, sentindo cada palavra. Eu tomo minha mãe como ela é. Minha mãe é a certa para mim. Recebo dela tudo o que me foi possível receber. Eu deixo com ela o que é dela, e tomo para mim o que é meu. Agora eu sou apenas filho ou filho, e isso me basta. Essas afirmações não funcionam como mágica. Elas são sementes lançadas na alma. Com repetição, cuidado e tempo, elas germinam. E o fruto que brota é a reconciliação interior. Um amor que flui sem esforço. Uma aceitação que liberta. A raiva da mãe não precisa ser negada. Ela pode ser reconhecida como uma etapa. Um sintoma de que algo precisa ser olhado. Mas ela não precisa ser o destino. Quando a compreendemos dentro do contexto maior da história familiar, ela deixa de ser uma prisão e se transforma em um portal. Um chamado à cura, ao amadurecimento, à reconexão com nossa origem mais profunda. Hellinger afirmava que quando o amor pode fluir livremente entre pais e filhos, a vida segue com leveza. Esse é o grande presente da reconciliação com a mãe. Não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre dar um lugar justo a tudo, e permitir que a vida siga adiante, livre de pesos que não nos pertencem. Se hoje você sente raiva da sua mãe, saiba que você não está só. E, mais ainda, saiba que isso pode mudar. Não por imposição moral, mas por amor à sua própria vida. O movimento de reconciliação começa com um simples gesto interno, em reconhecer que, mesmo com tudo, ela é a sua mãe. E que, sem ela, você não estaria aqui. Respire. Olhe para dentro. Sinta o que ainda precisa ser acolhido. E, com coragem e humildade, dê um passo em direção à sua mãe, mesmo que seja apenas no seu coração. Esse passo pode mudar tudo. E você, o que sente ao olhar para sua mãe hoje? Se este texto tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Vamos juntos aprofundar o olhar sistêmico e encontrar caminhos de cura e reconciliação.